Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho as Boas Novas de Deus e vamos falar sobre esse texto de Ezequiel, capítulo 38, né? E vai pegar também capítulo 39 e o 39 praticamente, né? Que vai abordar a questão de Gog e Magog. Eu vou usar somente porque, como foi tema da escola dominical, da CPAD, mais especificamente da lição 9, né? Gog e Magog, né? E um dia de juízo eu vou usar, mas como tenho feito com os textos, a minha intenção vai ser fazer uma exposição, trazer um esboço do sentido do texto mesmo, né? Eu não vou colocar onde é que vai ser essa batalha, explorar de forma escatológica, né? Como, por mais que essa lição que a CPAD colocou, é uma lição com a perspectiva dispensacionalista, que é o que a Assembleia de Deus crê, vários juízos, aqui só é mais um. Mas eu quero trazer o texto, eu quero dizer aqui o que o texto diz, o texto. Não quero fugir e ficar navegando por outros textos, mas somente apresentar a você o que é que o texto diz em si. Então, essa lição, essa parte do texto, ou poderíamos dizer essa seção de Ezequiel, ela é a seção 13 do bloco de texto de Ezequiel, né? Que vai do capítulo 38 e vai o capítulo 38 e o 39, esses dois capítulos, né? E você vai ver que há uma predição por parte de Ezequiel. E qual seria essa predição que gira em torno desse texto, desses dois capítulos, né? Israel, ela seria atacada, né? E esse ataque não seria de uma única nação, mas seria uma confederação de nações inimigas, né? E também dá o nome a um o guerreiro dessa nação, o líder dessa confederação, que é Gog, né? E o local de onde ele que é da terra de Magog, né? Então, é sobre isso que gera, em torno disso que gira essa predição do texto, né? E a primeira coisa que nós vamos ver é que o aborrecimento de Deus, no capítulo 38, versículo do 1 ao 3, né? Onde Deus vai declarar, você vai ver que Deus vai declarar a ira com relação a esse plano, né? A esse terrível plano de Gog, né? É a primeira parte. O capítulo eu não vou ler, mas eu estou deixando os textos, então você vai só conferir, né? Que é primeiro o aborrecimento de Deus, você vai ver do versículo 1 do capítulo 38 até o 3, onde Deus vai declarar a sua ira com relação aos terríveis planos de Gog, né? E aí vem a questão. Eu falei que existe uma confederação de aliados que vai se reunir com Gog, né? E eu também não vou especular quem é Gog, eu vou expor só o texto, né? Eu deixo essa parte especulativa aí para os teólogos, né? Que vão dizer quem é, quem não é, de onde vem, de onde não vem. Eu não quero explorar isso, né? Então, vamos ver quem são os aliados de Gog. O texto, a partir do versículo 4, né, até o versículo 7, vai identificar exatamente as nações que vão se voltar contra Israel, né? E como falei aqui, o intuito era atacar Israel. E qual é essas nações? O versículo 4 ao 7. A Pérsia, né, sob a liderança de Gog. A Pérsia, a Líbia, Gome e Tagama. São essas as nações que se reuniriam para vir contra Israel, né? E aí vem a questão do ataque, né? Como seria esse ataque? Quando Gog vai promover esse ataque? E o versículo 8 do capítulo 38 ainda, né? Estou expondo o texto. O capítulo 8 vai dizer exatamente o tempo, né? Quando aconteceria o ataque. Versículo 8 diz assim: depois de algum tempo será visitado.
nos últimos anos virá para a terra restaurada da guerra, restaurada da guerra, onde o povo foi reunido dentre muitos povos dos montes de Israel que haviam estado desertos por longo tempo, mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos os seus moradores agora estão seguros. Então, quando Gog promoverá o ataque? O texto vai dizer exatamente depois de muitos dias, né? Aqui no capítulo do versículo 8 diz depois de algum tempo. E em outras traduções, depois de muitos dias, né? Como ocorrerá, qual é a situação de Israel quando desse ataque, né? O texto vai dizer que Israel estava em paz, né? Se encontrava em paz na própria terra, né? Deixa eu ler aqui o 9. Então todas as suas tropas e as multidões que está contigo subirão, avançarão como uma tempestade e serão como uma nuvem para cobrir a terra. Assim diz o Senhor Deus, naquele dia terás projeto ambicioso no coração e maquiarás um plano maligno. Dirás, subirei contra a terra de povoados, atacarei os que estão tranquilos, que vivem em segurança e onde todos moram em lugar sem muros, nem trancas, nem portas. Então, você vê que o contexto, né, é que Israel se encontrava em paz, né? E aí vem a questão, por que Israel será atacada? Por que então dessa batalha, né? E aí do versículo 12 ao 16 vai dizer exatamente, vai responder. A intenção deles era saquear Israel. O objetivo era o saque de Israel, né? Só que aí o que vai acontecer? Qual é a resolução? Onde vai desaguar toda essa situação, né? Exatamente na aniquilação de Gog. Gog será aniquilado. Essa batalha será por fim, né? Gog será aniquilado. E isso já foi dito o texto já vai ter dito anteriormente no versículo 7 até o versículo 18, né? Vai fazer referência exatamente a destruição anos antes que vai ser profetizada, vai ser predita, né? Pelo profeta vários anos antes, né? E aí vem a questão, quando será o cumprimento desse texto, dessa predição, dessa profecia? Quando será? O texto já diz, como falei antes, né? Será nos últimos dias. Agora eu não quero dizer quando vai ser esses últimos dias. Poderia até pegar a teologia sistemática aqui, a branquinha pentecostal, para dizer onde eles colocam, mas não vou fazer isso. A intenção é só trazer o panorama do texto para você se inteirar. Então o cumprimento será nos últimos dias, é isso que diz o texto, nos últimos dias, né? E aí vem a questão do plano. O plano, né, tá no versículo 19, o capítulo 38, versículo 19 até o 22. Onde Deus vai exatamente realizar essa aniquilação, né? Através de o método que Deus vai usar é um método triplo. São um método, uma metodologia dividida em 3 partes, né? Travou a língua. Então vamos lá. Primeiro, o versículo 19 do capítulo 38 ainda, versículo 19 e 20, vai mostrar que vai haver um terremoto, né? E nesse terremoto, todos os seres viventes temerão na presença de Deus, né? Deus manifestando o seu poder através do terremoto. Depois, o texto diz, a segunda parte, é que haverá um motim entre as tropas, né? Um motim dentro da própria tropa inimiga, onde homens se voltarão uns contra os outros. Haverá uma batalha e muitos ali se voltarão dentro do próprio exército um contra os outros. E a terceira parte desse julgamento será, Deus vai usar o versículo 38 e 22.
Também executarei juízo contra ele por meio de praga e do sangue. Farei cair chuva torrenciais, granito, fogo, enxofre sobre eles, as suas tropas e muitos povos que estão com ele, né? Com Gog no caso. Então, veja, existe um juízo: espada, doença, enchente, chuva de granito, fogo e enxofre, mostrando exatamente o poder de Deus. E aí vem a questão, né? Onde se dará? Qual é o lugar dessa batalha, né? O lugar dessa batalha está predito, né? Exatamente no capítulo 39. Trouxemos o contexto do capítulo 38. Agora o capítulo 39. O lugar, onde será o lugar? O texto, o versículo 1 ao versículo 6 vai dizer que será nas montanhas de Israel. Esse é o lugar, as montanhas de Israel. E aí vem a questão: qual é o propósito? Qual é o propósito? Primeiro, existem dois propósitos, né? Existe um propósito com referência às nações gentílicas, né? Existe um propósito de Deus para essas nações gentílicas. Qual é? Que essa batalha sirva de testemunho. Primeiro, que ela vai servir de testemunho, né? Onde essas nações pagãs reconhecerão Deus, né? Não só Deus, mas Deus como pessoa, mas o poder do verdadeiro Deus. A batalha mostrará a ela, todos vão ficar espantados diante de tudo diante de como será essa batalha, e se voltarão para Deus. Mas também, além das nações gentílicas, há um propósito também para a própria, voltado para a nação judaica. Qual é? Que eles saibam, né? Eles saberão que o Deus de Israel é o único verdadeiro Senhor. Esse é o objetivo para Israel, que eles saibam que o Deus deles é o único e verdadeiro Senhor, né? E aí vem a questão do versículo 9, ainda versículo 9 até o 16, com relação à purificação, né? Durante 7 anos, o versículo 9 e 10, né? Durante 7 anos, né? Haverá combustível ali. Eu vou ler o texto, eu acho interessante essa parte. Versículo 9 e 10. Habitantes da cidade de Israel sairão, acenderão fogo com as armas e queimarão os escudos grandes e pequenos, os arcos e as flechas, os bastões e a mão e as lanças. Durante 7 anos queimarão tudo isso. Eles não precisarão trazer lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas acenderão fogo com as armas. Buscarão os que os roubaram e despojarão os que o despojaram, diz o Senhor. Quer dizer, o espólio, né? Toda a parte, toda a estrutura da guerra vai servir de combustível para Israel. Isso durante 7 anos, né? Os escombros, por exemplo, poderíamos dizer os escombros da guerra, né? E também o texto diz, do versículo 11 até o 16, que haverá 7 meses de funerais da batalha, né? Esse vai ser o tempo que Israel vai levar para enterrar os mortos, né? E aí, no versículo 39, o versículo 1 e o versículo 7 ao 20, haverá uma proclamação, né? Onde Deus pessoalmente convidará pessoalmente os pássaros e animais selvagens para consumir a carne dos guerreiros inimigos destruídos, né? Então você vê aí, mais uma vez, a manifestação do poder de Deus diante dessa batalha, né? E aí vem a parte final do texto, que é o capítulo 39 ainda, e o versículo 25 até o 29, né? Onde haverá uma reunião após Gog. E qual é? Deus vai reunir o seu povo, né? Deus vai restaurar o seu povo, né? Deus regenerará o seu povo, e Deus restaurará seu povo em sua terra.
Então veja, né? Que lições podemos trazer para nossas vidas, para a minha vida, dessa batalha Gog e Magog, né? Toda essa batalha que acontecerá, que foi predita aqui pelo profeta Ezequiel. Que lições nós podemos tirar? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso tirar pedagogicamente para a minha vida? Há alguma lição? Não há lição nenhuma. É apenas um texto para Israel. A primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é que em nossas vidas sempre haverá batalha. Nós sempre vamos viver batalha após batalha. E você vê isso na história de Israel. Israel viveu várias batalhas, até hoje vive ali na Palestina, a batalha ali contra os muçulmanos, né? Contra o Islã, a luta ali na Palestina. Todas as nações querem destruir, então sempre haverá batalhas em nossa vida. Sempre haverá batalhas espirituais em nossa vida. Sempre haverá batalhas financeiras, batalhas familiares, batalhas existenciais em nossas vidas. Isso é um fato, né? O outro fato é que nós temos um inimigo, né? O inimigo de nossas almas, e esse inimigo é Satanás. Satanás é um inimigo de nossas almas. E a vontade dele, né? Ele não veio senão para matar, roubar e para destruir, né? Você vê que essas nações vêm com tudo para cima de Israel. A intenção é destruir Israel, né? Como muitas nações já fizeram na própria época do nazismo, né? Então nós temos um inimigo, né? Isso é fato. E se eu luto contra um inimigo, logo eu tenho que estar atento às artimanhas desse inimigo. Eu tenho que estar preparado. Efésios capítulo 6 vai dizer exatamente como eu devo me preparar, me apropriando da armadura de Deus, né? Então eu tenho que me preparar. Eu tenho que estar alerta o tempo todo como um sentinela de Cristo, porque existe uma batalha a ser lutada, existe uma luta do qual eu vou ter que enfrentar, do qual eu vou ter que lutar, como no caso de Israel. Então é outro ponto que eu chamo para analisarmos, né? A outra coisa é que, né, mesmo enfrentando batalhas, mesmo enfrentando lutas, temos que lembrar de uma coisa: nós temos um Deus. Nós temos um Deus. Existem muitas batalhas nas nossas vidas que a gente luta e que a gente olha assim para a batalha, você vê. É uma reunião de nações vindo contra Israel, né? E você olha assim diante dessas batalhas da vida, existenciais, né? Emocionais, familiares, em todas as áreas. Você olha e muitas vezes você diz: eu não tenho como vencer. É impossível vencer uma luta, uma batalha dessa. É impossível, né? Então, o que o texto nos convida? A nos voltarmos para Deus, a confiarmos em Deus, a depositarmos a nossa segurança em Deus. E aí vem a outra parte do texto, a pedagogia do texto, a soberania de Deus. Há lutas na nossa vida que parece impossível. Não há como vencer materialmente, fisicamente, tateando, né, com as nossas próprias forças. E nós vamos lutar, e nós vamos fazer, e nós vamos procurar. Mas nós devemos entender, né, que Deus ele é soberano para prover os meios de vencermos essas batalhas existenciais. E você vê isso exatamente na manifestação. Deus usa o sobrenatural para dar vitória ao povo de Deus. Deus usa o sobrenatural. Então há lutas nas nossas vidas que a gente tenta com as nossas próprias forças, mas é impossível de vencer. Você não consegue vencer com as suas próprias forças. E aí você tem que se desarmar existencialmente. O que eu quero dizer? Você tem que dizer assim: Senhor, até aqui eu lutei, daqui para frente eu coloco a minha luta nas tuas mãos e entregar na mão do Senhor. Uma enfermidade incurável, um problema que você não consegue, é impossível. Você não vai conseguir vencer, como era o caso aqui. Mas Deus ele vai mover o sobrenatural e vai levar você à vitória, né? Até mesmo com a sua própria morte. Você morrendo é uma vitória, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. E a outra coisa, para finalizar, a soberania
de Deus. Para finalizar, eu quero finalizar com a soberania de Deus. Os propósitos de Deus. Os decretos de Deus. Vivemos um momento hoje, uma situação, onde as pessoas estão desesperadas. Não tem mais o que fazer, né? Acabou as eleições, um partido ganhou, a ótica para esse partido é tudo negativo, não há esperança de coisas boas vindo com esse governo que foi eleito. E aí vem a questão, né? O que nós vamos fazer? Vamos ficar desesperados, né? Poderia ser o caso. Agora tá vindo tudo isso aí contra nós. E agora? É preciso entender. Deus é soberano. Deus é soberano. Eu quero finalizar com isso. Deus é soberano na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na vida do povo de Deus, seja ele onde ele estiver. Onde ele estiver, Deus é soberano. O que isso significa para a minha vida, você pode dizer? Não existe pontos soltos, não existe situações na sua vida que estejam fora do controle de Deus. E eu quero ler um texto para finalizar com esse texto. Quero finalizar com esse texto, né, que se encontra no livro de Romanos. Quero finalizar com esse texto. Romanos, no capítulo 8. Para mim, um dos textos que o apóstolo Paulo escreveu, um dos maiores, um dos textos mais lindos que mostra a soberania de Deus. O texto diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Então, primeira coisa, Deus é soberano. Então, tudo que acontece, ele faz para que concorra para o nosso bem. Por quê? Porque eu o amo. O texto diz, daqueles que o amam, né? E também daqueles que foram agraciados com a sua graça, que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo que acontecer vai cooperar para o seu bem. Por quê? Porque você ama a Deus. Então, qual é o segredo do texto? Eu tenho que amar a Deus. E eu amando a Deus, porque fui chamado segundo o seu propósito, qual é o resultado? Tudo o que acontecer na minha vida vai cooperar para o meu bem. Então, guarda essa palavra aí no seu coração. Guarda essa palavra. Espero que você tenha compreendido o significado da batalha de Gog e Magog, né? Tudo que vai acontecer durante essa batalha, como Deus vai prover a vitória para o povo de Deus e também para a sua vida. Deus vai prover a vitória e já proveu a maior de todas as vitórias. Sabe qual foi a maior de todas as vitórias? Ele morreu lá na cruz do Calvário pelos seus pecados, para que você tivesse uma vida eterna. Não é ter bens, não é ser feliz como o mundo propõe, mas para que você tenha uma vida eterna e encontre o verdadeiro sentido para a sua vida. E qual é o verdadeiro sentido para a vida do cristão? Ele morrer e Cristo viver na vida dele. Que Deus os abençoe.